Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje iremos falar sobre a volta da novela O Cravo e a Rosa. Fique com a gente, é logo depois da vinheta. A Globo anunciou na última quarta-feira, através do encontro com Fátima Bernardes, a abertura da tão especulada nova faixa de reprises. Nela, serão exibidos grandes clássicos dos horários das 6 e das 7. Já o Vale a Pena Ver de Novo irá priorizar as novelas do horário das 9. E a primeira aposta dessa nova faixa será O Cravo e a Rosa, trama exibida entre 2000 e 2001. O romance entre o caipira Petrúquio e a geniosa Catarina é o foco principal da novela. Os dois vivem em mundos completamente diferentes e suas vidas se cruzam por conta da dificuldade financeira de Petrúquio. Catarina é vista por ele como a solução de seus apertos. Já ela, por sua vez, é uma jovem muito temperamental, conhecida por botar todos os pretendentes para correr, a ponto de ganhar o apelido de Fera. Rica, bem educada e afinada com a causa do feminismo, que começa a ganhar repercussão na sociedade paulistana, ela está convencida de que homem nenhum presta e diz que nunca se casará. Quem mais sofre com a atitude de Catarina é sua irmã mais nova, Bianca, moça romântica que sonha em encontrar um grande amor. Para seu azar, Batista, seu pai, é um conservador que só deixará que ela se case depois que a filha mais velha. O banqueiro arranja inúmeros pretendentes para Catarina, mas ela despreza todos. Um deles é o jornalista Serafim. O que parecia impossível começa a se desenhar quando a mulher de Cornélio, a ambiciosa Dinorá, decide pôr as mãos no dinheiro do banqueiro Batista, arranjando um casamento entre Bianca e seu irmão Heitor. O rapaz é um esportista e mau caráter que, assim como a irmã e a mãe Josefa, vive às custas do cunhado Cornélio. Para concretizar seu plano, Dinorá entrega a dívida de Petrúquio com Cornélio ao agiota Normando Castor. Quando o agiota cobra a dívida e exige a fazenda como pagamento, Dinorá sugere ao fazendeiro que seduza Catarina, case com ela e depois use o dinheiro da esposa para pagar a dívida. Desesperado, Petrúquio aceita a sugestão de Dinorá e começa a fazer a corte a Catarina, fingindo-se de submisso e deixando que ela o manipule à vontade. Após muita resistência e alguns embates, Catarina aceita se casar com ele para se livrar da pressão do pai e ajudar a irmã. A vida de casados, porém, é um inferno, já que os dois são extremamente geniosos. Mas não é só a convivência que complicará a relação dos dois, já que surgem várias armações, muitos vindos de Lindinha e Marcela, ambas apaixonadas por ele. Outras tramas paralelas também chamaram bastante atenção, como a vida dupla de Batista. Se por um lado ele é um banqueiro bem-sucedido, por outro, esconde outra família. É às escondidas que visita Joana e os filhos Jorge e Fátima, se fingindo de caixeiro viajante. Já Bianca, ao longo da história, descobre um novo amor, seu professor Edmundo, que também se apaixona, mas não tem coragem de se declarar por causa de sua origem pobre. Por isso,
primeiro acaba ajudando Heitor, escrevendo poemas românticos para que ele dê a ela como se tivesse escrito, mas acabam se declarando um ao outro. O elenco conta com nomes como Adriana Esteves, Eduardo Moscovis, Leandra Leal, Luiz Melo, Rodrigo Faro, Drica Moraes e Sueli Franco. Em sua exibição original, a novela terminou com média de 30,64 pontos, quando a meta estipulada era de 30 pontos, tornando-a um sucesso para o horário. O Cravo e a Rosa estará de volta a partir do dia 6, logo após o jornal Hoje. E aí, vocês irão acompanhar a reprise? Gostaram da escolha? Comente aqui embaixo. Aqui na descrição vai estar os links para os sites onde me baseei para fazer esse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!